Olá pessoal, voltei, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre análise de dados com Python e Pandas. Vamos para a segunda parte da aula, vou mostrar alguns outros métodos bem bacanas. E para essa aula a gente vai trabalhar com um arquivo em Excel. Na primeira parte da aula trabalhamos com o arquivo CSV. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá, tá muito legal. E vamos agora trabalhar com um arquivo em Excel. Primeiro passo é importar a biblioteca Pandas. Então vamos dar o nosso import, pandas como PD. E vamos carregar aqui o nosso conjunto de dados, que eu vou chamar de df, e vai ser pd.read. Vou dar um tab, ele vai mostrar todas as opções disponíveis, e o nosso arquivo é um Excel. E ele se encontra dentro da minha pasta dados. O nome do arquivo é planilha vendas.xlsx. Carregamos o nosso arquivo, vamos visualizar as 5 primeiras linhas. .hat. Está aqui as 5 primeiras linhas do nosso arquivo. Então, nosso arquivo ele tem cidade ID, ele tem a data da venda, valor da venda, a loja ID e a quantidade vendida. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos visualizar o tipo de cada coluna. Já vimos esse método na aula passada, então ele retorna aqui o tipo de cada coluna. Cidade ID ele retornou como float, data ele já retornou como date time, vendas float, loja ID ele retornou como float também e quantidade como inteiro. Então, qual o primeiro método que eu queria mostrar para vocês aqui? A gente vai transformar essa coluna loja ID para texto, string. Por quê? Porque não iremos realizar cálculo com ela. Então, a gente não precisa dessa coluna como número, como float. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar a vocês é como alterar o tipo de dado de uma coluna. Então, a gente vai colocar aqui loja ID como string. Como que a gente faz? df, a coluna que a gente quer alterar, loja ID, e ela vai receber df, loja ID, loja ID, ponto astype. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que você pegue loja ID como tipo. E qual o tipo que a gente quer alterar? A gente quer colocar em Object. Se eu der um Shift Enter, já alteramos o tipo de dado da coluna loja ID. Vamos colocar um dtypes novamente, só para ver se ele realmente alterou. Pronto, já está aqui, ó. Loja ID já retornou como Object. Podemos fazer a mesma coisa para cidade ID, que também está como float, tá? Fica aí como exercício, alterar cidade ID para string. Continuando, muita gente me perguntou como adicionar uma nova coluna ao nosso conjunto de dados. É muito simples, tá, pessoal? O que a gente vai fazer aqui é criar uma coluna de receita. Por quê? Porque em nosso conjunto de dados temos venda e temos quantidade. Falta colocar aqui a receita. Qual é a receita? Venda vezes quantidade. A gente vai multiplicar o valor da venda pela quantidade vendida. E vamos descobrir a nossa receita. Então, vamos adicionar essa nova coluna aqui. Como que a gente faz? df, o nome da nossa nova coluna vai ser receita. E ela vai ser o quê? Ela vai ser df vendas multiplicado pela coluna quantidade. E como é que a gente faz isso? A gente dá ponto mu de multiplicação e a gente quer multiplicar por, abre parênteses, df quantidade. Shift Enter. Vou dar aqui novamente um df.read para a gente visualizar aqui. Tá aqui a nossa coluna receita. Quando a gente pega as 5 primeiras linhas, ele traz todo mundo com quantidade 1. Então, vamos colocar aqui tail para observar as últimas linhas. Tail. Pronto, podemos observar aqui, ó, nas últimas linhas do nosso conjunto, temos aqui R$ 15,62,
foram vendidas 2 unidades, R$ 31,24. 3,41 vezes 7, R$ 93,87. Então tá aqui a nossa coluna de receita, simples, muito fácil. Vamos continuar? Eu queria mostrar agora para vocês como tratar valores faltantes em nosso conjunto de dados. O que fazer quando temos colunas com valores nulos? E como eu descubro quantos valores nulos eu tenho em meu conjunto de dados? Simples, a gente vai dar df.isNull, que quer dizer é nulo. E o que eu quero? Eu quero a soma de valores nulos em meu conjunto. Então, eu vou dar um ponto sum. Ele já retornou aqui para a gente, ó. Então, nós temos 2 valores nulos na coluna cidade ID. Em 2 vendas realizadas, não foi registrado a cidade ID. E 4 valores nulos na coluna loja ID. Em 4 vendas, não foram registrados os IDs das respectivas lojas. O que é que isso me diz? Me diz que eu não poderei dizer qual foi a loja onde essas vendas foram realizadas e quais foram as cidades nessas 2 linhas onde nós temos valores faltantes. A gente pode substituir esses valores caso a gente tenha os valores corretos, tá? Como a gente não tem, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essas 6 linhas do meu conjunto de dados. Eu vou mostrar como apagar caso você queira excluir essas linhas do seu conjunto para continuar suas análises. Muito simples também, a gente vai dar um df.drop_na. E eu vou passar um parâmetro aqui, que é o parâmetro inPlace, igual a true. O que é que esse parâmetro faz? Ele apaga o objeto em memória. Porque se eu não passo esse parâmetro, ao continuar as minhas análises, os valores faltantes vão continuar aparecendo, porque eu não apaguei em memória, eu apaguei apenas nessa linha de código aqui. Então, a gente passa o parâmetro inPlace igual a true para apagar em memória. Vou dar um Shift Enter, já apagamos. Novamente, vou copiar aqui esse código, vou colar aqui para a gente ver se realmente foram excluídas as linhas. E tá aqui, ó, não temos mais linhas com valores nulos. Certo, pessoal? Vamos continuar. Eu queria mostrar agora para vocês como retornar a venda com um valor máximo da venda, o valor mínimo, a receita máxima aí e a mínima. E é muito simples também, a gente vai dar apenas um df.max. Ele já retorna para a gente aqui, ó, a venda de maior receita foi uma venda da loja 1037 e a receita foi 1913, 10 itens vendidos. Tem como saber a mínima? Tem, df.min. Ele retorna, foi uma venda apenas de um item vendido no valor de 3,34. Essa foi a minha menor venda, o menor valor vendido aqui. Continuando, eu queria mostrar a vocês, eu queria fazer uma análise para a gente ver como estão as vendas de cada loja. A gente vai utilizar novamente o Group By, tá? Que a gente aprendeu aí na aula passada. E eu quero retornar aqui para a gente a receita por loja ID. Quanto cada loja vendeu. Então, como é que a gente faz? É o df.groupBy. E eu quero agrupar por... Eu quero trazer loja ID e eu quero saber a receita por cada loja ID. Eu vou dar aqui uma soma, porque eu quero a soma da receita. Pronto, ele já trouxe aqui pra gente, ó. A loja 1035, ela vendeu R$ 424, a loja 1036 vendeu R$ 19.271, enquanto a loja 1037 vendeu R$ 1.121.058,24. Certo? A loja 1035 acho que não anda muito bem não, né? Tá vendendo pouquinho. Continuando, o que eu queria mostrar para vocês agora, a gente vai conhecer agora o método Sort Values. O que é que esse método faz? Ele
ordena o nosso conjunto de dados. E ele ordena por uma determinada coluna essa que a gente escolhe. Então, eu vou ordenar o meu conjunto de dados pela coluna receita. Eu quero visualizar da maior receita para a menor. Como é que a gente faz? df.sortValues, abro parêntese, e eu vou passar aqui um parâmetro chamado by. O que é que esse parâmetro pede? A coluna que a gente quer ordenar. E eu quero ordenar por receita. Então, eu coloco aqui receita. E eu vou colocar aqui outro parâmetro que é o ascend, que eu quero que seja por ordem decrescente. Então, eu vou colocar aqui ascend igual a false, senão ele ordenaria por ordem crescente, mas eu quero da maior para menor. E eu já vou colocar aqui um ponto head para a gente visualizar colocar aqui as 10 primeiras linhas. Então, ele já trouxe aqui para a gente, ó, em ordem decrescente, pela maior receita, que é a de R$ 1.913,36, que é a receita que a gente viu aqui, ó, quando a gente deu um df.max 1913, a maior receita, ela já vem aqui da loja 1037. E se a gente olhar aqui, as 10 maiores vendas realmente foram da loja 1037, a loja que está aí, campeã de vendas. Certo, pessoal? Simples. Vamos continuar. Fernanda, digamos que eu finalizei minhas análises e agora eu preciso gerar uma nova planilha. Eu quero salvar essas análises que eu construí aqui em uma nova planilha. Como que a gente faz? Simples, a gente vai utilizar o método toExcel. Vou salvar em um novo Excel. Como que eu faço isso? A gente vai dar aqui um df.toExcel. Dei um tab aqui, ó, para mostrar as opções disponíveis e tá aqui, ó, toExcel. A gente vai abrir parênteses e o que é que ele pede? O nome da planilha que a gente está salvando. Então, vou colocar aqui, digamos, nova planilha vendas. .xlsx. E eu vou passar aqui um parâmetro chamado index igual a false. O que é que esse parâmetro faz? Se a gente, como eu já falei na aula passada, quando a gente carrega aqui no Python, ele traz um index aqui, ó, que eu falei que o index em Python começa do zero. Se a gente voltar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, esse é o nosso index. Se eu deixo o index igual a true aqui, esse index vai para a nossa planilha em Excel quando a gente salvar. Mas eu não quero levar esse index para lá. Então, eu coloquei index igual a false. Vou dar aqui um Shift Enter. Salvei a minha planilha. E onde que essa planilha está? Simples, está aqui, ó. Nova planilha vendas, ela fica salva em nosso diretório notebook. Se você voltar lá na sua pastinha, tá aqui, ó, nova planilha vendas. Eu posso marcar ela, fazer download, carregar em uma ferramenta de visualização de dados, como por exemplo o Power BI, e continuar e construir visualizações. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu volto para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre visualização de dados e construir alguns gráficos com Python. Obrigada e até a próxima.